Olá, turma! Vocês são sempre bem-vindos ao canal Ciência Exata. Hoje trago resolução de questões da banca FGV. A aula de hoje é exclusiva para o concurso da PM de São Paulo. Lá no nosso site, cienciaexata.com, você encontra o curso específico para esse concurso. Acesse agora cienciaexata.com e venha fazer parte da turma CIEX. Vamos à resolução das questões da nossa aula de hoje. Então, concursando, como você pode ver, não houve alteração dos assuntos cobrados para a prova da PM de São Paulo. Apenas a banca. Antes era VUNESP e agora é a FGV. Elas cobram de formas diferentes esses mesmos assuntos. Lá no nosso curso, lá no site cienciaexata.com, nós já temos as aulas teóricas, resolução das questões também da banca FGV. Acesse agora e venha fazer parte da nossa turma. Questão da FGV, Bombeiro Militar 2022. Frequentemente tenho longas conversas comigo mesmo. E sou tão inteligente que às vezes não entendo uma palavra do que estou dizendo. Oscar Wilde. O segmento sublinhado desempenha em relação ao anterior a mesma função. Então já vamos destacar aqui, que é a seguinte oração destacada. Primeiramente, temos de compreender neste enunciado o que significa, qual é a função desempenhada por esse trecho. Então vamos ver. Frequentemente tenho longas conversas comigo mesmo e sou tão inteligente que, aí você que já tem hábito de estudar, já observa aqui, tão alguma coisa que. Apareceu tão que, tal que, por exemplo, aí você já sabe que expressam a ideia de consequência. Então já vamos colocar aqui, consequência, não é isso? Observe só. Você já ouviu muito falar sobre causa e consequência. Sempre que aparecer causa e consequência, lembre-se de que a causa ocorre primeiro e vai levar a uma consequência. Isso é muito importante para que você consiga avançar nos seus estudos. Então, frequentemente tenho longas conversas comigo mesmo. Vamos pegar só esse trecho daqui. Eu sou tão inteligente. Primeiro, a pessoa é inteligente. Depois é que ele não entende uma palavra do que está dizendo. Então, a causa ocorre primeiro, então primeiro causa, e o que vem depois, que está em negrito aqui, é a consequência, como eu disse. Então, eu preciso de buscar aqui nas alternativas uma que expresse, que tenha a função de quê? Que seja uma oração subordinada, adverbial, consecutiva, aquela que vai expressar uma ideia de consequência. Ser breve em teus raciocínios, que a ninguém agrada seres longo. Será que neste caso aqui nós temos também uma ideia de consequência? Cadê o tão que, o tal que, por exemplo? A gente já não observa. Então, e agora, este que aqui, ele desempenha a função de que? Ser breve em teus raciocínios. Eu poderia vir e colocar pois, não é isso? Porque a ninguém, porque, esse porquê que é junto. Porque a ninguém agrada seres longos. Seres longos. Então aqui você já consegue identificar de início se tem pois e porquê. Ele tem uma ideia de explicação. O que pode ser explicativo? Sim. Observe só. Ser breve em teus raciocínios. Aí vai explicar por que você deve ser breve nos seus raciocínios. Porque a ninguém agrada seres longos. Então aqui nós percebemos essa ideia de explicação. A palavra foi dada ao homem para disfarçar o próprio pensamento. Sempre que aparecer para mais verbo no infinitivo, que seja ar, ou ir, você vai se lembrar de quê? Que expressa uma ideia de fim, uma ideia de finalidade. Então, não serve também, não vai gabaritar a questão. Isso daqui é muito importante, que as bancas cobram bastante também. Para acompanhado de verbo no infinitivo, expressa a ideia de finalidade. Observe, a palavra foi dada ao homem com que objetivo? Para quê? Para disfarçar. Olha a finalidade, objetivo. Odeio os movimentos que ultrapassam as linhas. Novamente, o quê?
Será que ele tem valor explicativo? Será que é uma consequência? Será que é uma causa? Vamos ver. Os movimentos, substantivo. Então, quando eu tenho aqui o que está se referindo ao substantivo anterior, eu tenho um pronome relativo. Pronome relativo é aquele que retoma o substantivo anterior. Odeio os movimentos ultrapassam as linhas. Então, ele vem para evitar essa repetição e está se referindo. Sempre que este que estiver dando início a um pronome relativo, eu tenho uma oração subordinada, adjetiva, o quê? Que pode ser restritiva. Então, essa daqui é restritiva, por quê? Porque está sem vírgula, restritiva. Conseguiu identificar aqui? Então, neste caso aqui, exercendo a função de adjetivo, ou seja, exercendo a função de adjunta adnominal também. Então, restritiva é a que vem sem vírgula, RS, lá do nosso alfabeto. Se vier com vírgula, ela é explicativa. Então, eu preciso de uma que expresse uma ideia de consequência. Não há livro tão que, da mesma forma que embaixo, tão que. E agora, qual delas está correta? Não há livro tão mau que não tenha algo de bom. Aqui, cadê a ideia de causa e consequência? Lá em cima nós vimos, primeiro ele era muito inteligente, depois não entendia. Então, aqui embaixo, cadê na alternativa D? Não há livro tão mau que não tenha algo de bom. Aqui você vai observar que também exercerá uma função de adjunta adnominal. Se eu tirar o tão mau aqui, observe, não há livro que não tenha algo de bom. Então, livro, substantivo. Se eu tenho um substantivo, este que aqui, então, da mesma forma da alternativa C, exercendo a função de adjunta adnominal, eu tenho um pronome relativo. Se tem um pronome relativo, ele dará início a uma oração subordinada adjetiva. Descarto também a alternativa D. Grandes ideias são tão difíceis de serem reconhecidas. Primeiro, elas são muito difíceis de serem reconhecidas, tão frágeis, que nunca são esquecidas. Ou seja, primeiro elas são difíceis de serem reconhecidas, são frágeis, e depois elas não são esquecidas. Então, neste caso aqui apareceu o tão que. Se tem tão que, eu já sei. Expressa uma ideia de consequência, como lá no enunciado. Então, a alternativa E está correta. Ela que vai gabaritar a questão. Porque aqui você observa uma ideia de causa e consequência, bem como lá no enunciado. Já na alternativa D, a gente não consegue perceber também essa ideia de causa e consequência. Você pode retirar aqui o tão mal. Então, concursando, está acertando as questões? As bancas cobram muito verbo. Os tempos e modos verbais mais cobrados estão lá no modo subjuntivo, que seja ele o presente, pretérito imperfeito ou futuro do subjuntivo. Observe esta questão. Sê breve em teus raciocínios, que a ninguém agrada seres longo. A frase está expressa na segunda pessoa do singular. Ok, então segunda pessoa do singular. Assinale a opção que mostra a forma adequada se a reescrevermos agora na terceira pessoa do singular. Então, quando eu falo ser breve, primeiramente, que modo está? Será que é o modo indicativo, subjuntivo ou o modo imperativo? Observe só o verbo ser. Então, aqui nós temos o modo imperativo, lá o imperativo afirmativo. Modo imperativo é aquele que vai dar uma ordem, uma dica, no caso ali, uma sugestão, ser breve. Então, quando você observa aqui, ser tu. Então, aqui eu já sei, se é tu, é segunda pessoa. Lá pede para a terceira pessoa do singular. Então, ser tu, seja você. Ah, mas se você não se lembrasse disso, não teria problema. Você iria se lembrar que você seja feliz. Se eu for falar diretamente com você, seja um estudante. Então, eu estou falando direto com você. Então, você, terceira pessoa, seja. Então, já vi que é seja. Vou descartar ser, porque o ser é da segunda pessoa, não é isso? O próprio enunciado lá já traz da segunda pessoa. E aqui pede para reescrevermos na terceira, não vai continuar do mesmo jeito. Então, seja breve em seus
raciocínios. Agora, seus é de terceira pessoa, não é isso? Então, terceira pessoa. Em teus é de tu, segunda pessoa. Descartei também já 3 alternativas. Quando a gente volta aqui, então, observe só o imperativo afirmativo. Se tu, seja você, sejamos nós, sede vós mesmo, sejam vocês, correto? Então, aqui é bem interessante. Agora, voltando à questão, que a ninguém agrada seres longo ou que a ninguém agrada ser longo. Seres, será que é de segunda ou de terceira pessoa? Aí a gente volta aqui, que a ninguém agrada seres longos. O próprio enunciado vai te ajudar. Por isso que a FGV, você tem que ter muita atenção, observar bem o que diz o enunciado. Olha aqui, ser, então, segunda, continuo com a segunda e aqui também na segunda. Então, se pediu para colocar na terceira, eu não posso deixar na segunda de novo. Olha aqui, seres é da segunda, então já descarto. A alternativa vai gabaritar a questão. Agora, vamos lá no infinitivo pessoal. Se é pessoal, é aquele que dá para conjugar. Olha aqui, por ser eu, seres tu, ser eles, sermos nós, serdes vós e serem eles. E lá pede o quê? Terceira pessoa, não é isso? Se pede a terceira pessoa, quando a gente volta aqui, eu já vi que é ser. E não pode ser seres, por quê? Seres é da segunda pessoa. Então, quando a gente volta aqui, terceira pessoa. Então, seja breve em seus raciocínios, que a ninguém agrada ser longo. Bastava você compreender que aqui já estava na segunda pessoa e que depois precisamos da terceira pessoa. Quando um cachorro morde uma pessoa, isto não é notícia, mas quando uma pessoa morde um cachorro, isto é notícia. Segundo essa frase, um fato vira notícia quando? Então, se um cachorro morde uma pessoa, nada, as pessoas já nem informam mais. Mas se uma pessoa morde o cachorro, aí já é notícia. Traz prejuízo notório ao ser humano? Nada disso. O que fala que é notícia? Quando uma pessoa morde um cachorro. Se uma pessoa morde um cachorro, traz prejuízo notório ao ser humano? Nada disso. Mostra aspectos inesperados? Correto. Gabarita a questão por quê? Só será notícia se uma pessoa morder um cachorro. Quando uma pessoa morde o cachorro, por exemplo, é um aspecto, é um fato inesperado. Envolve a relação homem-animal? Só é notícia? Nada disso. Se fosse assim, quando um cachorro mordesse uma pessoa, também seria notícia. Quando contém detalhes mórbidos, mórbidos aqui está relacionado às doenças. Não fala disso no texto. Desperta interesse por problemas sociais. Uma pessoa morder o cachorro está relacionada aos problemas sociais? Nada disso. Então, é quando ocorre um fato inesperado. Tanto é que uma pessoa morder um cachorro, você conhece alguém que já mordeu um cachorro? Então, de fato, um aspecto inesperado. Caro concursando, a próxima questão está contemplando interpretação de texto. Essa banca, nas suas provas, há uma grande presença de pequenos textos. Leia-os com atenção e a maior dica, pratique a resolução de muitas questões relacionadas a esse assunto para você aprimorar o seu rendimento. Observe esta questão. O texto 1 pode ser classificado como: será que é um texto argumentativo, expositivo, narrativo, descritivo ou expositivo argumentativo? Tipologias textuais. Muito importante, não confunda tipologia com gênero textual. Gênero, eu falo, é aquele meio por onde é vinculada aquela tipologia. Eu sempre trago o exemplo do WhatsApp, por exemplo. O WhatsApp, será que é um gênero ou será que é uma tipologia? O WhatsApp é um gênero. Dentro desse gênero, eu posso ter as tipologias. Se você for contar o que ocorreu na última noite, é um gênero, é uma tipologia narrativa dentro do gênero WhatsApp. Se você for passar, por exemplo, uma receita, é uma tipologia injuntiva dentro do gênero WhatsApp. Então, não confunda. Trarei agora uma breve explicação
sobre os gêneros e tipologias textuais. Observe só. Você não pode confundir gêneros com tipologias textuais. Os gêneros textuais são aqueles que sofrem alterações durante o tempo, ao longo do tempo. Se você observar, antes nós tínhamos as cartas, depois e-mail e agora utilizamos muito o WhatsApp. O WhatsApp é um gênero textual. Utilizo o WhatsApp como exemplo porque ele é mais comum no nosso cotidiano. Então, nós temos o gênero WhatsApp. Esse gênero WhatsApp, ele vai fazer o uso. Dentro do gênero WhatsApp, nós podemos ter as tipologias textuais. Observe, no grupo da família, por exemplo, aí aparece, alguém pede uma receita. Aí alguém manda a receita, escreve a receita no WhatsApp. Então, ali nós temos uma tipologia, que é a tipologia injuntiva da receita. Alguém vai narrar como foi a prova no último domingo. No último domingo fiz a prova para o concurso tal às 13 horas. Então, ela narrou ali dentro do WhatsApp, nós podemos ter, dentro desse gênero, também podemos ter a tipologia narrativa, podemos ter a tipologia descritiva, todas as tipologias. E quando se falar de tipologia textual, lembre-se do objetivo, da finalidade do texto. Este texto tem como finalidade informar alguma situação, ele vem narrar uma história, contar uma história, ele vai fazer alguma sugestão, recomendação, dica, é um texto injuntivo. Então é muito importante você observar essa finalidade. Qual foi o objetivo do boletim de ocorrência, por exemplo? Não foi contar uma história? Contar um fato ocorrido ali? Então é muito importante você compreender. Farei também uma breve explicação sobre as tipologias textuais. Trouxe aqui uma breve explicação sobre gêneros e tipologias textuais. Não confunda aqui os dois. Quando se fala de gênero textual, você vai se lembrar daquilo que sofre as modificações ao longo do tempo. Então, antes eu tinha, por exemplo, a carta, depois eu mandava um e-mail e agora eu tenho um WhatsApp. Então, como disse anteriormente, o WhatsApp ele é muito importante para você fazer essa separação entre gêneros e tipologias textuais. No WhatsApp, você vai observar que você pode ter uma narração? Pode sim. Alguém foi a uma festa e contou, ou então houve um fato ali na vizinhança, alguém vai contar lá no grupo. Na noite de ontem aconteceu isso na rua tal. Então, dentro desse gênero, nós podemos ter as tipologias, a narração. Podemos também ter a tipologia injuntiva. Também injuntiva é aquela que está relacionada a dar uma ordem, uma dica, uma sugestão, por exemplo, uma receita. É uma tipologia injuntiva. Pode ter também uma tipologia descritiva? Pode. Então, o que você tem de se lembrar? De que dentro de um gênero, esse gênero ele vai fazer uso das tipologias. E esses gêneros sofrem modificação ao longo do tempo. Agora, as tipologias, como esse assunto está sendo cobrado no edital para este concurso, é um assunto muito cobrado pelas bancas. Então, você tem de se lembrar das 5 tipologias textuais. O texto injuntivo, o narrativo, o descritivo, o dissertativo e o texto expositivo. Texto narrativo, você imagina que você já conhece, é aquele que conta uma história. Teremos a sequência de relatos, os fatos, as ações e também vai descrever o que estava ocorrendo naquele momento. No texto narrativo, você já sabe, tem alguns elementos que vão aparecer. Nós temos de ter o quê? O narrador, temos de ter também o quê? O enredo, precisa de aparecer lá também o quê? O tempo, na noite, na última noite, tempo, espaço também. Então, isso daqui vai aparecer mesmo, são as características do texto narrativo, que é narrar, contar uma história. Texto descritivo, você vai se lembrar de quando está sendo feito, está descrevendo de forma minuciosa. Lembre-se do retrato falado. No retrato falado não vem ali de forma detalhada as características daquela pessoa, por exemplo. Então, isso é um texto descritivo. Temos também o texto dissertativo, que é o mais cobrado, inclusive nos concursos, eles cobram a redação
eles pedem um texto dissertativo. O que é um texto dissertativo? É você falar sobre alguma coisa, não é isso? Então, você vai fazer a exposição de um conceito, teoria ou opinião sobre determinado assunto. Você vai falar sobre determinado assunto. Então, é aquela tipologia que você já conhece. Lá vai ter o que no texto descritivo? Olha a redação do Enem, por exemplo, é a introdução. Aí depois virá o que? Você vai... Então, vamos só para compreender aqui, ó. Você vai desenvolvimento. Você vai introduzir um assunto, você vai apresentar uma tese, depois você vai desenvolver e depois você vai fazer a conclusão, onde você vai expor, você vai amarrar, você vai fechar aquele assunto. Então, texto dissertativo é muito importante você conhecer, porque é muito cobrado pelas bancas. Tem como objetivo, olha aqui, ele apresenta uma ideia, defende essa ideia central a partir da argumentação. Então, pode trazer conceitos, pode trazer dados também, e esses dados virão para quê? Para darem força, para dar embasamento à sua tese, a tese que você vai defender. Ele pode ser um texto expositivo ou argumentativo. Texto expositivo é quando vai expor determinado assunto. Qual a diferença aqui desse dissertativo, argumentativo para o texto expositivo? O expositivo vai somente apresentar uma ideia ou um conceito, vai falar sobre alguma coisa sem trazer os argumentos. Ele não vai defender uma ideia. O texto argumentativo ele vai defender uma ideia. O expositivo, como fala aqui, o que é uma exposição? Só expõe determinado assunto, não fala, olha, deveria ser assim, precisa ser feito isso, não. O texto injuntivo é o mais fácil, aquele que tem como objetivo instruir, informar, aconselhar. No texto injuntivo vão aparecer muito os verbos no imperativo afirmativo. Leve ao forno, por exemplo, traga alguma coisa. Então aqui é o texto injuntivo. Chama muita atenção para o texto dissertativo. Fique muito atento. Então, e este texto 1 pode ser classificado como investigação é o ato ou efeito de investigar, busca, pesquisa. Ou seja, investigação criminal pode ser definida como atividade. Então, aqui você já observa que está definindo, aqui nós temos uma definição do que é uma investigação. Agora, é um texto argumentativo, já que defende uma ideia? Ok. Texto argumentativo, de fato, ele defende uma ideia. Mas onde está defendendo a ideia que a investigação é necessária, que ela estava correta ou que não precisa haver mais investigação? Não. Aqui apenas traz uma definição do que é investigação. Nada de argumentativo. Texto argumentativo vai trazer uma ideia, vai trazer uma tese, vai defender, vai tentar convencer o leitor de alguma coisa. Olha aqui, argumentativo vem de argumentos. As pessoas falam no cotidiano, você não está tendo argumento, ou seja, você não está conseguindo me convencer. Expositivo, já que mostra como se faz uma investigação. Expositivo vai falar sobre determinado assunto sem trazer argumentos, sem mostrar a opinião do autor. Então, aqui neste caso, ok, está expondo o que é investigação? Sim. Mas está mostrando, observe aqui, está mostrando como se faz uma investigação? Em momento nenhum, apenas afirmou o que é, definiu investigação. É um texto narrativo? Se é narrativo, nós já sabemos, teremos o narrador, teremos também o local, não é isso? Teremos também o tempo. Você vai observar ali os verbos, muitos verbos no passado também. Cadê o narrador? Cadê o enredo? Cadê o local? O tempo? Não tem. É um texto descritivo, já que define, observe só aqui, lá em cima eu falei o quê? Que estava ocorrendo uma definição, então está definindo o termo investigação, que é o ato ou efeito de investigar. Ela pode ser definida, de novo, como a atividade preliminar de produzir e colher elementos de convicção acerca da materialidade, da autoria ou participação referente a um fato tido como criminoso. Então, neste caso aqui, nós já vimos que é um texto descritivo e está definindo o termo investigação. É um texto expositivo? Sim, está expondo o que é investigação.
Mas ele é argumentativo? Não. Cadê os argumentos? Visto que expõe os fatos. Ok. Expositivo expõe. Mas e o argumentativo que eu já disse antes? Ele vai trazer argumentos para convencer se aquela investigação foi feita de forma adequada, se ela havia erros, vícios ou não. E não é o nosso caso, apenas descreveu o que é investigação. Investigador de polícia, ano de 2022, FGV. Se transformarmos as orações reduzidas sublinhadas em orações desenvolvidas. Oração reduzida, o próprio nome já diz, ela é menor. Ela pode ser reduzida das formas nominais, né, do verbo. Então, ela pode ser reduzida de, nada de informativo aqui não. Ela pode ser reduzida de gerúndio, infinitivo ou particípio. Infinitivo ou particípio. Aqui são as formas nominais dos verbos. Aí você já vai se lembrar, gerúndio, ando, fazendo, partindo, ando, indo. Infinitivo, ar, ir. Particípio, ado ou ido, bebido, falados, os particípios regulares. Então, reduzida, você já sabe, nela não haverá, note aí no seu caderno, oração reduzida, nela não há presença da conjunção. E já a desenvolvida vai aparecer o quê? A conjunção. Então, conjunção. Vamos anotar aqui. Se transformarmos, os policiais militares são os primeiros a chegar ao local do crime para isolar a área e preservar as provas. Ainda há pouco eu disse, quando aparecer aqui o para mais o verbo no infinitivo é o que eu chamo dos verbos parar, parer e parir. Aí você vai se lembrar, não existe o parer, né? É só para memorizar mesmo. Apareceu para mais verbo no infinitivo, eu tenho a ideia de finalidade, de fim, objetivo. Vamos fazer a pergunta para você observar. Os policiais são os primeiros a chegar ao local do crime. Para quê? Por que eles são os primeiros? Com o objetivo de isolar a área e preservar as provas. Então, já identifiquei oração subordinada, adverbial, final. E ela é reduzida de quê? Infinitivo. Olha aqui, o ar e o ar. Então, é reduzida de infinitivo. Eu preciso desenvolvê-la. E eu já sei que para que ela seja desenvolvida, precisa ter a conjunção. Olha o que, aqui já não tem, aqui também não. Olha o que aqui, e o que. Então, para isolar, eu já sei que fica para que isolem a área e preservem as provas. Ou será para que isolassem a área, para que isolem a área e para a preservação. É muito importante e necessário você identificar o tempo verbal. Os policiais são os primeiros a chegar, são aqui, eu já vi que está no presente. Então, olha o paralelismo. Se essa frase está no presente aqui, a outra também terá de estar no presente. Eu não posso colocar os policiais militares são os primeiros a chegar ao local do crime para que isolarão, então para que isolarão, isolariam. Não posso fazer isso. Se um está no presente, a outra também estará no presente. Envolve aqui também correlação verbal. Então, muita atenção à questão. Agora, vamos ver aqui no modo subjuntivo. Primeiro, o modo subjuntivo, ele vai expressar uma dúvida. O que mais? Uma possibilidade também. É possível que algo aconteça. Então, possibilidade. Aqui eu trouxe o verbo isolar. Sempre que aparecer o que, então, para que eu isole ou para que eu isolo. Apareceu o que, você vai se lembrar de que está no presente do subjuntivo. Quando o verbo for da primeira terminação, ar, você vai observar que vai virar o é. Isso daqui dos verbos regulares. Então, muito importante você se lembrar disso daqui. É da primeira conjugação, lá no modo subjuntivo, o presente dele, o a vira é. Então, para que eu isole, tu isoles, ele isole, eles isolem. Ah, mas e se for da segunda e da terceira terminação? Então, vou colocar aqui, ó, para que eu beba, da segunda, e para que eu
parta o bolo. Aí você vai observar, então, o da primeiro A vai virar o quê? É, e o E e o I vão virar A. Aqui, quando tiver um verbo regular. Então, para que eu beba, para que eu parta, ok? Então, lembre-se disso daqui. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Aí já vem aqui os dois S's. Então, se eu isolasse, se eu bebesse, se eu partisse. Futuro, quando eu isolar, quando eu beber, quando eu partir, quando eu preservar, tu preservares, ele preservar. Então, aqui você observa que o futuro e o pretérito imperfeito são mais fáceis. Agora, o presente ele vai requerer que você se lembre disso. Se for da primeira conjugação, A vira E. Se for E, I, virarão A. Então, para que eu isole, agora lá são quem? Os policiais. Os policiais são eles. Então, para que isolem, vamos voltar aqui então, para que isolem a área. E eu falei o quê? Preservem aqui vem de qual verbo? Preservar. Então, A é da primeira terminação. Então, o A vira o quê? É. Então, para que isolem e que preservem as provas. A alternativa A está correta. Você observa, aqui está no presente e aqui também, como acabei de mostrar, está no presente do subjuntivo. Aqui, presente do indicativo e o outro no presente do subjuntivo. Então, para que isolem e preservem as provas. Isso sim é uma oração desenvolvida. Você já observa que nela há a conjunção e aqui nós utilizamos o mesmo tempo verbal, presente do indicativo, presente do subjuntivo. Para que isolassem a área e preservassem, não. Já acabei de falar, se está no presente, eu não posso colocar no pretérito imperfeito do subjuntivo. Para que isolem a área e para a preservação, aqui faltou o paralelismo, ou seja, se aqui está o verbo já está conjugado, se aqui eu tenho um verbo, aqui eu não poderei ter um substantivo. Ok? Então já fica claro isso aqui também. Descarto a alternativa E. Se tem o verbo aqui, precisamos ter novamente um verbo como na alternativa A, para que isolem a área e preservem as provas. Nesse segmento do texto, há uma série de vírgulas empregadas. Então, se tem vírgula, você já se lembra de que nas minhas aulas eu falo muito do SVC e também da SUVECA. Será que a FGV cobra também SVC e SUVECA? Às vezes sim, mas não é o caso. SVC é que você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. SUVECA é a ordem direta das frases sujeito, verbo, complemento e adjunto adnominal. Quando esse adjunto adnominal estiver intercalado ou deslocado para o início da frase e ele for de longa extensão, ele virá separado por vírgula. Aqui está cobrando a função. Vamos ver. Pela mesma razão, elas foram empregadas que ocorrem na seguinte frase. Fazer indagações, investigações, pesquisas, perquisições de natureza filosófica ou científica. Investigar, indagar, pesquisar, esquadrinhar. Usei essa vírgula por qual razão? Então aqui você observa que são termos que exercem a mesma função sintática. Então, quando eu falo função sintática aqui, é aquela função desempenhada dentro da oração para fazer o quê? Verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu tenho como complemento objeto direto. Então, esta vírgula aqui veio para separar os objetos diretos. Ah, mas não poderia falar, por exemplo, que é uma enumeração? Poderia. Fui ao mercado e comprei arroz, vírgula, feijão, óleo e verduras. Comprei o quê? Arroz, feijão. Termos que exercem a mesma função sintática ou enumeração. Então, agora nós temos que buscar na alternativa onde a vírgula foi empregada para os termos que exercem a mesma função sintática. Dica: se exerce a mesma função sintática, geralmente mais de 2 termos. Cansa-se de ser herói, mas... Aqui nós temos o mas. O mas eu tenho o quê? Uma conjunção adversativa. Então, conjunção adversativa.
ela é o quê? Coordenada. Eu uso vírgula antes das conjunções coordenadas, exceto as aditivas. E mesmo a aditiva, o e, eu uso vírgula antes do e se forem sujeitos diferentes ou estiver ocorrendo uma repetição. Agora, antes das coordenadas, das explicativas, principalmente as coordenadas, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, você já sabe, terá a vírgula antes. Então, o emprego da vírgula está correto? Sim, mas foi usado porque eu tenho uma conjunção coordenada adversativa e eu preciso de termos que exercem a mesma função sintática. Se uma mulher quer fazer uma coisa, não há homem que consiga impedi-lo. Então, e neste caso aqui, o emprego da vírgula está correto, mas não são termos que exercem a mesma função sintática. Aqui eu tenho o quê? Olha o se. Oração subordinada, adverbial, o quê? Condicional. Então, essas orações subordinadas adverbiais, elas exercem a função de quê? Adjunto adverbial. E o que eu disse lá da suveca? Quando esse adjunto adverbial ele vem deslocado, ele vem no início da frase, ele será separado por vírgula. Ah, mas aqui eu não poderia falar, por exemplo, que eu tenho uma oração principal e neste caso eu tenho a oração subordinada adverbial condicional, ela veio antes da principal, ela virá separada por vírgula. Mas é mais fácil você saber. Adjunto adverbial de longa extensão, como está aqui, ele virá separado por vírgula quando ele vier no início da frase, quando ele vier deslocado. Querendo abolir a pena de morte, que comecem os senhores assassinos. Então, aqui nós temos o quê? Uma oração reduzida de gerúndio, não é isso? Ela é o quê? Uma oração subordinada adverbial. O que eu disse ainda há pouco, se é uma oração subordinada adverbial, ela vai exercer a mesma função de um adjunto adverbial. Adjunto adverbial de longa extensão, deslocado para o início da frase, eu já sei que ele virá separado por vírgula. Qual que é a justificativa aqui? Qual que é a razão dela ter sido empregada a vírgula? Porque eu tenho um adjunto adverbial deslocado. Eu sou um homem honrado, nunca assassinei, nunca roubei. Por que sou um homem honrado? Aqui está explicando. Nunca violei, salvo em minha imaginação. A alternativa D está correta porque a vírgula foi empregada para separar os termos que exercem a mesma função sintática. Então, é bem interessante aqui essa questão contemplando a vírgula. Para alcançar o bem, mais vale habilidade que sabedoria. Vamos colocar na ordem direta? Mais vale habilidade que sabedoria para alcançar o bem. Então, para alcançar o bem, então, novamente, a FGV gosta bastante das orações reduzidas. Então, para alcançar o bem. Eu poderia falar o quê? Para que se alcance o bem, mais vale habilidade que sabedoria. Então, da mesma forma aqui, eu tenho o quê? Oração subordinada adverbial, o quê? Final. Então, as orações subordinadas adverbiais, elas exercem a função de adjunto adverbial. Se é adjunto adverbial de longa extensão, deslocado para o início da frase, virá separado por vírgula. Emprego da vírgula correto, mas não pela razão de termos que exercem a mesma função sintática, correto? Todas as frases abaixo se apoiam em metáfora. A metáfora utiliza muito a linguagem em sentido figurado, sentido conotativo. A metáfora também é muito utilizada para fazer uma comparação, como o próprio enunciado aqui já traz, que é um tipo de figura de base comparativa. A metáfora compara, ou seja, que estabelece um ponto de semelhança entre duas coisas. Vamos marcar a opção em que a comparação ou metáfora não está explicada. Você vem aqui e já marca o não, porque senão você acha que está, aí você já vai e marca. Então, qual que é a diferença de comparação para metáfora? Metáfora, como eu já disse, ela usa muito a linguagem figurada
e faz uma comparação, mas uma comparação sem o conectivo. Já a comparação, ela traz o conectivo, por exemplo, como. Ok? A diferença das duas é só essa, da figura de linguagem comparação para metáfora, é que na primeira traz a conjunção, que vai comparar ali. Sou como o dólar. Mesmo se estiver em baixa, tem valor. Eu preciso de uma que não foi explicada. Aqui explicou. Por que ele é como o dólar? Porque o dólar, mesmo em baixa, ele tem valor. Frases leves como as plumas que sobem para cair. O quê? Então, aqui você observa que as plumas sobem para cair. Então, explicou. O segredo é um perigo. Por que o segredo é um perigo? Então, você observa que está comparando. Então, aqui nós temos uma metáfora. Por que aqui nós temos uma metáfora? Porque não apareceu o como, nem o igual, por exemplo. Aqui eu já tenho uma figura de linguagem comparação. A única diferença é essa. Aparece aqui, olha aqui o como, e já aqui na metáfora não. O segredo é um perigo. Por que é um perigo? Um perigo, ele destrói vidas. Então, está explicando. Palavras cruzadas são a linguagem em férias. Por quê? Aqui faltou a explicação. Então, não está explicada a alternativa D. Descarto aqui. Melhor, já gabarita a questão alternativa D, porque não tem a explicação. Um livro é uma janela. Por que um livro é uma janela? A janela é por onde escapamos da mesmice. Aqui está explicando por que o livro é uma janela. A única que não explicou foi na alternativa D. Olá, concursando. A próxima questão contempla concordância. Essa banca cobra muito, concordância verbal e também a nominal. Concordância verbal, fique atento às expressões partitivas. A maioria de, grande parte de, boa parte de também, ou se aparecer lá a menor parte de, expressão partitiva. Lembre-se de que o verbo pode ficar no singular ou no plural se ela vier seguida de determinante. Se eu disser a maioria dos estudantes, eu posso falar saiu, concordando com a maioria, ou então saíram, concordando com o determinante estudantes, que está no plural. Fique atento também às regras de concordância nominal. E lembre-se de que concordância verbal, o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Observe a questão. Assinale a frase em que se comete um erro gramatical. Em qual delas? Ainda não resolveu as questões no PDF? Pare o vídeo e vamos ver se você vai gabaritar esta questão para a Polícia Civil do Amazonas. É urgente a necessidade de a encomenda chegar. Será que está correta esta frase ou não? Observe. É urgente a necessidade. Se tem a necessidade, ela vai exigir a preposição de. Agora, muita gente falaria, é urgente a necessidade da encomenda chegar. Não. Observe que o que vai chegar? A encomenda, sujeito, não é isso? Sujeito. Aí você vai se lembrar, olha, não existe sujeito preposicionado. Então, o correto aqui é de a encomenda chegar mesmo, porque necessidade exige a preposição de, e aqui nós temos esse artigo que está acompanhando o substantivo encomenda. Então, aqui está correta esta frase, eu preciso daquela que esteja errada. A maioria dos estudantes viajou ou viajaram? Aqui eu tenho o que chamamos das expressões partitivas, partitivas. A maioria de, grande parte de. Então, você vai se lembrar, se tenho expressão partitiva, o que ocorre? O verbo pode concordar tanto com a expressão partitiva ou com o determinante, com o substantivo no plural. Então, expressões partitivas acompanhadas de substantivo no plural, concordância. Né? O verbo pode concordar com a expressão partitiva ou com o substantivo no plural. Então, poderia falar, a maioria dos estudantes viajou, a maioria viajou, ou então os estudantes viajaram, como está na alternativa B. Então, está correta a alternativa B, eu preciso da errada. Era meio-dia e meio, as pessoas falam muito. Mas era meio-dia e meio-dia ou era meio-dia e meia
hora. Então, se é hora, eu vou falar o quê? Meia. Era meio-dia e meia. Então, a alternativa C está correta. Por quê? Porque está errado aqui. O correto era meio-dia e meia hora. Há tempos eu não os vejo. Há tempos, indicando aqui passado, tempo passado, eu já sei. Eu vou usar A com H. Então, está correta. Descarto. Eu não os vejo. Correto também. Eu não posso falar eu não vejo eles. Não. Por quê? Colocação pronominal. Então, se eu tenho um verbo, como complemento, eu tenho que usar o quê? Os pronomes oblíquos átonos. Eu não posso falar eu não vejo eles. Eu não os vejo. Por quê? Como complemento, eu tenho que usar os pronomes oblíquos átonos. Os pronomes pessoais aqui do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles serão usados como sujeito, correto? Eles chegaram, eles viram. Cheguei à praia. Quem chega, chega a algum lugar, mas o A de à praia, cheguei à praia. Certinho aqui, a alternativa é. Não tem nada disso, cheguei na praia, não. Quem chega, chega a algum lugar. Cheguei à praia antes dos demais. Para saber se tem crase, substitua por uma masculina. Cheguei ao povoado, por exemplo. Então, deu ao, terei crase antes da palavra feminina, que neste caso é praia. A frase abaixo que está integralmente correta. Qual está correta? Está muito tarde para mim sair ou para eu sair? Você já sabe. Quando estiver exercendo a função de sujeito, eu uso eu. Se estiver exercendo a função de objeto indireto, que é aquele que virá acompanhado de preposição, olha o para aqui, aí eu usarei o mim. Eu exerce a função de sujeito, ok? E o mim vai exercer a função de objeto indireto. Está muito tarde para mim sair? Não. Correto aqui seria está muito tarde para eu sair. Aí você vai falar assim, mas outro dia eu vi a frase assim, vou colocar aqui, para mim estudar está difícil. Para mim estudar está difícil. E esta frase estava correta. Pode? Por que esta está e a alternativa A não? Você vai observar aqui, vamos colocar na ordem direta. Então, estudar está difícil para mim. Eu aconselho e o correto é ter uma vírgula aqui também, mas nem sempre aparece justamente para confundir. Então, se colocar a vírgula já fica mais fácil. Para mim, estudar está difícil. Cadê o sujeito aqui de estudar? Não tem. Então, se exercer a função de sujeito aqui, você já sabe, terei que usar o eu. Agora, se exercer a função de objeto indireto, eu uso para mim. Estudar está difícil para mim. Não cabe o eu aqui, para eu estudar está difícil? Não. Então, você vai observar aqui que não ficaria correta a frase. Então, lembre-se disso, o eu exerce a função de sujeito, sempre que estiver exercendo a função de sujeito. Está muito tarde para eu sair. Quem vai sair? Eu. Olha aqui, então está exercendo a função de sujeito. Meu barraco está sito é a mesma coisa de situado. Situado à Rua das Marrecas ou na. Se está situado em algum lugar. Então, o correto aqui está sito na Rua das Marrecas. Graças ao prejuízo, não pude viajar este ano. E agora? Aqui apertou bastante a FGV. Observe, questão para o concurso do IBGE. Graças vai ser usada essa locução, graças a, será usado com valor positivo. Então, graças à vitória, pude viajar. Agora, observe aqui, vou descartar também porque prejuízo aqui é uma palavra negativa. E graças a, eu vou usar com sentido positivo. Dentro da sala havia, então, está no sentido de existir, você já sabe. Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Se ele é impessoal, ele será usado sempre na terceira pessoa do singular, correto? Então, na sala havia, o correto aqui seria
havia 10 alunos. O carro derrapou e foi de encontro ou foi ao encontro do muro? Então, observe aqui, foi ao encontro de. De encontro a ou ao encontro de. Quando falar ao encontro de, é que vai naquela direção, ao encontro de. Vai na direção. Ele foi ao encontro dos estudantes, ele foi na direção dos estudantes. Então, agora, e de encontro a é contra. Observe, o carro derrapou e foi contra o muro. Então, aqui está correta, a alternativa é porque fala aquela que está integralmente correta. Anote aí também. Ao encontro de, naquela direção. E de encontro a é contra, correto? Então, a alternativa é que está integralmente correta. Parônimos, se fala parônimo aqui, você vai se lembrar de quê? De parecidas, não é isso? Parônimos são palavras parecidas, semelhantes, mas de sentido diferente. A frase abaixo em que a forma sublinhada mostra uma forma de um parônimo, homônimo, mal empregado, então você já vem aqui para você não se esquecer disso e escreve. Qual a alternativa errada? Parônimos, palavras parecidas, ok? Homônimo, nós temos os homônimos homófonos, que possuem o mesmo som, por exemplo, sessão. Você não sabe se é sessão de supermercado, se é sessão da tarde, se é sessão das terras, por exemplo, ok? Então, homônimos homófonos e homônimos homógrafos. Homógrafos que possuem a mesma escrita, mas significados diferentes. Então, parônimos são palavras parecidas. O aumento era tão pequeno que passou despercebido. Será que era despercebido ou desapercebido? Desapercebido. Vou colocar aqui. Então, esses daqui são os parônimos, não é isso? Despercebido é aquilo que não é percebido, que não se vê. O aumento era tão pequeno que passou sem se ver. Então, ok. Aqui eu preciso da errada, essa está certa, o correto aqui mesmo é despercebido. Desapercebido seria o mesmo que desprovido, porque não tem alguma coisa. Então, despercebido que não se percebe, desapercebido é alguém desprovido, que não tem. Ela trabalha na seção de perfumes da loja. Será que é seção com C cedilha, seção com 2 S ou seção com C? Observe, seção aqui é o mesmo que a divisão. Ela trabalha na divisão de perfumes. Então, no supermercado há as seções, não é isso? Com C cedilha. Então, a alternativa B está correta. Seção com 2 S é, por exemplo, a seção da tarde, não é isso? A seção de reunião também. E seção com C e 2 S é do verbo ceder, que é quando doa alguma coisa. Falou acerca junto é sobre. Falou sobre a situação política. Também está correta aqui, alternativa C. Não estou feliz aqui, vou imigrar. Imigrar, então nós temos aqui imigrante. Imigrante é o mesmo de interior, é o mesmo I. Ou seja, ele vem para cá. Imigrante sai de outro local e vem para aqui. Vem de outro país para o interior, vem para este país. Já emigrante é quando vai para o exterior. Exterior. Então, o mesmo é aqui de emigrante, exterior. O I de imigrante, interior. É quando vem. E neste caso, não estou feliz aqui. Vou imigrar? Não. O correto seria o quê? Vou migrar. Então, a alternativa D, que gabarita a questão, porque foi mal empregada a palavra imigrar. O correto seria migrar. Não estou feliz aqui, vou migrar, vou movimentar, vou sair daqui. Pensou em auferir grandes lucros. Auferir seria o mesmo que obter. Então, está correto. E também temos aqui o homônimo aferir. O homônimo não, né? O parônimo aferir. Aferir a pressão, por exemplo, é o mesmo que medir. Então, são parônimos, mas aqui auferir está correto. E aferir a pressão, lembre-se disso,
é o mesmo que medir a pressão. Medo todos têm. A diferença é que o covarde não controla o medo e o corajoso o supera. Observe que disse ainda há pouco. Eu uso vírgula também antes da conjunção aditiva e. Que eu não uso vírgula antes das aditivas, mas da aditiva e eu uso quando forem o quê? Sujeitos diferentes. Nesta frase, nós temos aqui sujeitos diferentes. Observe só. A diferença é que quem não controla o medo, o covarde, sujeito, não é isso? E o corajoso o supera. Quem o supera, o corajoso, sujeito. Então, nós temos sujeitos diferentes, o uso da vírgula está correto. Vamos marcar a única afirmação correta. O pronome todos se refere aos covardes e aos corajosos. Medo todos têm. Todos quem? Covarde e também o corajoso. Certinho aqui a alternativa A. Por quê? Todos quem? Aí ele vai explicar aqui o covarde e o corajoso. A forma verbal tem, então eu já sei, se tem acento, está na terceira pessoa do plural. Não deveria levar acento. Quem tem todos, todos está é um sujeito no plural. Sujeito no plural, o verbo também no plural. Se eu retirar o acento, o verbo ficará no singular. O ponto entre os dois períodos equivale à conjunção, portanto. A conjunção, portanto, ela expressa uma ideia de conclusão. Será? Medo todos têm. Aí eu colocaria aqui, mas, entretanto, todavia, medo todos têm. Entretanto, a diferença é que o covarde não controla. Então, aqui nós teremos uma ideia de oposição, contraste, ok? Nada de conclusão. A forma não controla equivale a descontrolar quando eu falo. A diferença é que o covarde não controla. Ele não controla é porque não tem o controle. O motorista não controlou o ônibus. Ele não tinha o controle do ônibus. E agora, quando eu falo descontrola, é porque ocorre o quê? A perda do controle. Então, descontrolar é o mesmo que perder o controle. Uma coisa é você não ter o controle da situação e outra coisa é você perder o controle da situação. O pronome o em o supera corresponde a o covarde. Medo todos têm. A diferença é que o covarde não controla o medo. E o corajoso o supera aqui. Vou apagar aqui que está bem embolado, né? Então, quando eu falo aqui que o corajoso o supera, só para ficar melhor a tela aqui, a diferença é que o covarde não controla o medo e o corajoso o supera. Esse o aqui está se referindo a quê? Ao medo. Olha aqui, e o corajoso supera o medo. Para evitar a repetição, olha o elemento de coesão aqui, eu uso esse o. Esse o ele é um pronome oblíquo átono que está substituindo ele, porque eu não poderia falar e o corajoso supera ele. Não, eu uso o pronome oblíquo átono o, que tem o significado de ele, que neste caso aqui está se referindo. Supera o quê? Supera o medo e nada de o covarde, corresponde ao medo e não a o covarde. Descarto a alternativa E. No texto, a expressão ou seja serve para quê? Qual a finalidade dela? Investigação é o ato ou efeito de investigar. Busca, pesquisa, ou seja, investigação criminal. Então, aqui ele já falou um pouquinho do que é investigação e aqui ele traz mais informações. Então, quando aparecer ou seja, se fosse isto é também, elas têm valor explicativo, não é isso? Então, explicativo, eu já sei. Serve para corrigir uma falha no segmento anterior? Não, no segmento anterior poderia ser, por exemplo, ou melhor. Aí sim, você estaria corrigindo uma falha. Ampliar informações sobre algo que foi dito antes? Sim, observe aqui, está ampliando, está aumentando, ele está trazendo mais informações. Investigação é o ato ou efeito de investigar, busca, pesquisa. Ela pode ser definida como atividade, ou seja, está trazendo mais informações sobre algo que foi dito antes, que já falou que é
ato ou efeito de investigar, mas também pode ser a atividade preliminar. Então, traz mais informações. Repetir uma informação importante anterior não está repetindo, está agregando. Definir termos anteriormente expressos, nada disso. Não está explicando, neste caso, aqueles termos que já foram ditos anteriormente. Nesse caso, está ampliando. Ah, mas ou seja, pode ter valor explicativo? Sim. Muitas bancas cobram como explicativo, mas nesse caso não está definindo esses termos anteriores. Alterar dados já fornecidos, nada disso. Então, ou seja, está trazendo mais informações. Tem interpretação de texto? Fique muito atento, observe naquele contexto ali o que aquela palavra ou expressão significa. Agora que você já resolveu a questão, vamos ver se você conseguiu gabaritá-la. Observe os seguintes casos de concordância nominal retirados do texto. Então, tem concordância nominal? Primeiramente, você tem de se lembrar de quê? Que o substantivo ele vai coordenar, ou seja, os outros termos concordarão em gênero, os outros nomes, né? Em gênero e número com o substantivo. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, a palavra mulher, eu preciso colocar o que a mulher é um substantivo, disso já sabemos. Então, os demais termos aqui, os adjuntos adnominais, terão de concordar com o substantivo mulher em gênero e número. Então, se eu vier aqui colocar, eu não posso falar o mulher, eu falo a mulher. A mulher é um quê? É o quê? Artigo, não é isso? A mulher linda, aqui eu já tenho. Neste caso aqui, linda é o quê? Um adjetivo. Aí eu não poderia colocar a mulher lindas, por exemplo, não posso. E ainda pode aparecer também o quê? O pronome, se ele disser sua mulher, eu não posso falar seu mulher, então o pronome também vai concordar. Além disso, também pode aparecer o quê? O numeral. Eu vou falar o quê? Duas mulheres são lindas. Isso daqui é concordância nominal. Então, os nomes aqui, eles vão concordar com o substantivo em gênero e número. Voltando à nossa questão, observe. Observe aqui os trechos. A democracia reclama um jornalismo vigoroso e independente. A agenda pública é determinada pela imprensa tradicional. Por exemplo, vamos pegar aqui, vigoroso é o quê? Aquele que tem vigor, não é isso? Então, quando eu falo vigoroso, aqui eu tenho jornalismo é um substantivo. Observe aqui que está até precedido de artigo substantivo. Vigoroso, eu poderia falar jornalismo bom ou ruim, então aqui eu tenho um adjetivo. E independente, outro adjetivo. Você já sabe que os adjetivos, eles vão concordar com o substantivo em gênero e número. Eu não poderia falar um jornalismo vigorosas, não. Vamos ver aqui, a afirmação correta sobre essas concordâncias é: os dois adjetivos da frase 1 referem-se respectivamente a democracia e jornalismo. Primeiro ponto, cadê os dois adjetivos? Já vimos aqui, vigoroso e independente. O que é vigoroso e independente? A democracia não. A democracia reclama o quê? Um jornalismo. Então, esse adjetivo aqui, bem como este outro aqui, também está se referindo ao substantivo jornalismo. Então, os dois adjetivos são eles vigoroso e independente, referem-se à democracia e jornalismo? Não. Eles referem-se a quê? Ao substantivo jornalismo. Democracia não. Já descarto a alternativa A. Vamos ver a alternativa B. Os adjetivos da frase 1 deveriam estar no plural por referirem-se a dois substantivos. Já vimos que não. Esses adjetivos aqui da frase 1, vigoroso e independente, eles estão se referindo ao jornalismo, correto? Se fossem dois substantivos, sim. Se eu dissesse, por exemplo, a democracia e o jornalismo saudáveis, aí sim. Quando um adjetivo se refere, anote aí se quiser. Quando um adjetivo se refere a dois substantivos, ele vai para o plural concordando com os dois ou então concorda com o último também. Eu poderia falar o quê? O jornalismo e a democracia vigorosa estava se referindo a quê? A democracia. Ou então colocaria os dois no plural. O jornalismo e a democracia vigorosos.
Lembrando que se tem um substantivo no feminino e um no masculino, ele vai para o plural, correto? Então, vou descartar aqui a alternativa B porque eles não se referem a dois substantivos. Na frase 2, a forma de particípio determinada se refere à imprensa. A agenda pública é determinada. O que é determinada? A agenda pública. Então, aqui neste caso, olha aqui, substantivo. Importante, pegue sua atividade, sua prova e já coloque. Que é agenda boa, ruim, pública. Então, aqui eu tenho o quê? Um adjetivo. Eu poderia falar a agenda pública, a agenda determinada pela imprensa oficial. Então, refere-se à imprensa? Não. Está se referindo aqui à agenda. Então, descarto também a alternativa C. O que se refere à imprensa? Que tipo de imprensa? A imprensa boa, a imprensa ruim, a imprensa tradicional. Então, aqui eu tenho o quê? Um substantivo e aqui eu tenho um adjetivo. É adjetivo? Sim. Mas aqui o que está se referindo à imprensa é tradicional e o determinado está se referindo à agenda. Na frase 3, o adjetivo independentes, vamos ver aqui, observe só, está corretamente no plural por referir-se a empresas. Então vamos lá. Mas o pontapé inicial é sempre das empresas de conteúdo independentes. Então aqui eu tenho o quê? Um substantivo. Aqui eu tenho uma empresa de conteúdo, pode ser o quê? Ou é o quê? Uma locução adjetiva. Locução adjetiva. E aqui eu tenho outro adjetivo. Neste caso aqui, tanto a locução adjetiva quanto o adjetivo, ele se refere a quê? Às empresas. As empresas têm dois tipos delas, por exemplo. As empresas de conteúdo e as empresas independentes. Então, o adjetivo independentes está corretamente no plural por referir-se a empresas. Eu poderia falar o quê? As empresas independentes, as empresas boas, as empresas ruins. Então, letra D de dado está correta. Na frase 3, o adjetivo independentes deveria estar no singular por referir-se ao substantivo conteúdo? Não. Quando nós observamos aqui, o que é independente? É a empresa e não o conteúdo. Já vimos aqui na alternativa D que as empresas são de conteúdo e as empresas são independentes. Então, esse adjetivo independentes, ele está no plural por referir-se ao substantivo o quê? Ao substantivo empresas. E como eu vi aqui, como vi de conteúdo, aqui é uma locução adjetiva, conteudista, por exemplo. Então, locução adjetiva e não substantivo, correto? Então, por isso que não pode ser a alternativa E. Então, é a alternativa D. Vamos ver o que pede a próxima. Questão de nível médio de uma prova retirada do IBGE. No texto, a frase, mas o pontapé inicial é sempre das empresas de conteúdo independente. Mostra a conjunção adversativa mas. Ok. Ela vai indicar uma ideia de quê? A adversativa indica uma ideia de adversário, opositor. Uma ideia de oposição. Por exemplo, estudei, vou colocar aqui. Estudei, mas não passei. Se você estudou, a lógica seria passar. Então, quando você não passa, não passar é uma ideia oposta de estudar. Então, ele vem justamente esse conectivo, essa conjunção para expressar essa ideia de oposição. Aí você já sabe. Quais são as adversativas? Aquelas que indicam a ideia de oposição. Aí você já vai lá e escreve. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Não é isso? No entanto, todavia, entretanto. Escreva mesmo aí. Esse mas aqui, primeiro ponto. Eu já vi o mas, eu sei que eu posso vir aqui então e marcar contudo. E se aparecer o mas também? Deixa eu colocar uma frase aqui. Não apenas escrevo, não só escrevo, então não apenas escrevo, mas também, vou retirar essa vírgula aqui, mas também edito as reportagens. Aí você vai ver aqui, não apenas escrevo, mas também edito. Então, além de escrever, ele também edita. Então, poderia falar o quê? Eu escrevo e edito as redações, os textos, por exemplo. Aí aqui tem o mas. Aí você vê o mas ele sempre expressa uma ideia de
A diversidade de oposição não está errado. Neste contexto, ele tem o valor da preposição e. Então, fique atento neste caso. Primeiro, identifique o sentido. Tem conjunção? Observe o sentido da frase. Vamos ver aqui. Alguns formadores de opinião utilizam as redes sociais para reverberar, multiplicar e cumprem assim relevante papel mobilizador. Mas o pontapé inicial é sempre das empresas de conteúdo independentes. Então aqui você observa que eles fazem isso daqui, eles já fazem a parte deles. Mas isso é suficiente? Não. Aí você vem uma ideia de adversidade. Precisa do pontapé inicial. Eu poderia substituir por porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, sim. Papel mobilizador, porém o pontapé inicial. Então, vou descartar aqui, de fato é contudo. Por quê? Também expressam a ideia de oposição. Quando aparecer logo, logo vai nos remeter a uma ideia de conclusão. Penso, logo existo. Pois, explicação. Explicação pode ser conclusão? Também. Portanto, também uma ideia de conclusão. E embora já é uma conjunção subordinada adverbial, expressa uma ideia de concessão. Correto? Então aqui já facilitou bem porque o mas, neste caso, ele é uma conjunção adversativo, contudo, também. Conseguiu gabaritar essa questão? Uma falha de digitação ocasionou um erro de concordância no seguinte trecho. Concordância verbal. Primeira coisa, tem concordância verbal, você vai procurar nas alternativas o verbo haver no sentido de existir. Aí você já vem aqui e coloca. Existir mesmo. Eu não vou falar aqui também existir, não. Mas é só para saber, posso substituir por existir? Aqui também há disparidades, aqui também existem disparidades. Olha, verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. O que é pessoa? Que dá para conjugar nas pessoas, no discurso. Agora, impessoal, porque não tem pessoa. Se é impessoal, ele é sempre usado na terceira pessoa do singular. Então, vamos ver aqui se esta está correta ou não. Aqui também há disparidades regionais. Eu preciso de uma que esteja errada. Então, aqui está certo. Eu não poderia falar ão. E se fosse no passado? Aqui também havia. Aí eu colocaria havia ou não? Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Sempre empregado na terceira pessoa do plural, correto? Então, descarto porque essa está correta, eu preciso da errada. Agora, outro ponto também. Identifique o verbo e faça a pergunta. É muito importante, mesmo sendo a FGV, questão retirada de uma prova do IBGE. Vamos ver aqui. O que vem aumentando? Faça isso. Se está fazendo concordância, faça isso. O que vem aumentando? A frequência escolar. Então, aqui nós temos o núcleo do sujeito. O sujeito no singular, não é isso? Se o sujeito está no singular, o verbo obrigatoriamente estará no singular. Vou retirar aqui para deixar aqui para você ver. Você viu que aqui está vem com acento? E vem com acento é o quê? Para a terceira pessoa do plural. Eles vêm, aí sim. Agora, como o sujeito está no singular, o verbo obrigatoriamente tem de estar no singular. Então, o correto seria vem sem acento. Já eliminamos duas aqui. Vamos ver agora. Mais de metade da população tem no máximo o ensino médio completo. Aí, quando aparecer mais da metade, grande parte de, grande número de, são as expressões, vou colocar aqui, as expressões partitivas, porque elas indicam partes de alguma coisa. Expressões partitivas. Estas expressões partitivas, quando elas estiverem seguidas de substantivo, de um determinante no plural, vai concordar com ela ou com o determinante. Agora, aqui apareceu o quê? Mais de metade da população tem no máximo ensino médio completo. Quem tem? Aí você já vai fazer a pergunta. Observe, quem tem no máximo o ensino médio completo? Mais da metade. Então, o verbo pode concordar com a expressão partitiva. Mais da metade tem. Grande parte das pessoas tem. Pode concordar. E neste caso aqui, como este substantivo população está no singular, o verbo obrigatoriamente estará no singular. Agora, se eu coloco mais da metade, mais de metade,
das pessoas do Brasil já foi ou foram vacinadas. Aí aparece a expressão partitiva seguida de substantivo no plural, pode concordar com um ou com outro. Aqui está no singular porque tanto a expressão partitiva quanto o substantivo estão no singular. Então, descarta também. O que não completaram o ensino médio? O que não completou o ensino médio? 32%. Apareceu, então, porcentagem, você já sabe. O verbo vai concordar com o número da porcentagem. Então, 32 não completaram, 32 são. Está correto. Agora, se geralmente aparece o quê? 32% dos brasileiros não completaram a imunização. Aí o verbo pode concordar tanto com o número da porcentagem quanto com o substantivo ou determinante que vem logo depois dela. Então, e se eu colocasse 32% da população não completou ou não completaram? Então, vou colocar aqui. 32% da população não completou ou não completaram? Deixe lá nos comentários, quero ver se você vai acertar e justificar o porquê. Acertar você vai. 98% nesta faixa etária estão na escola. E neste caso aqui, será que está correta ou não esta frase? Vamos ver então. Então, aqui, 98,5% nessa faixa etária estão nessa escola. Quem está na escola? Você faz a pergunta, 98. 98, plural, não é isso? Se é plural, então eu venho aqui e já observo que o estão na escola, então o verbo também no plural, concordando com o número percentual aqui, com a porcentagem. Então, descarta a alternativa D. Então, todas estão erradas? Não. Lá pediu para uma falha marcarmos a alternativa que apresenta um erro de concordância no seguinte trecho. Então, vou voltar aqui à alternativa C. Eu vou marcar porque ela está errada. Porque a frequência sujeito no singular e o verbo vem, ele deveria estar no singular. Lembre-se de que os verbos vêm, têm, quando estiverem com acento circunflexo, você já sabe é porque estão se referindo à terceira pessoa do plural. Se for sem acento, terceira pessoa do singular, como é aqui. A frequência é o quê? Ela. Eu falo ela vem sem acento circunflexo. Por isso que a alternativa C está correta. FGV ano 2021, a opção em que o termo onde está bem empregado é. Em qual alternativa onde foi bem empregado? As pessoas confundem muito onde com aonde, então já vou colocar aqui. Aonde, você já sabe. Se tem aonde, você usará com os verbos que exigem a preposição a. Esta mesma preposição a exigida pelo verbo é a preposição a que vem antes do onde. Então, para você usar aonde, tem do verbo exigir a preposição a. Por exemplo, fui onde você estava ou fui aonde você estava. Quem vai, vai a, não é isso? Então, esse a aqui já é exigido. Aí eu vou usar somente o onde. Então, o correto é o quê? Fui aonde você estava. Por quê? Quem vai, vai a algum lugar. Então, por isso eu uso aonde. E onde eu vou usar quando não exigir a preposição. Quando o verbo não exigir a preposição a, com os verbos que não indicam movimento. E sempre que for onde ou aonde, vai ser usado também para lugar, correto? Não importa onde a polícia vá, ou seja, quem vai, vai a algum lugar. Então, se já tem o a, eu já sei, tenho de usar aonde. Então, a alternativa A, o correto seria: não importa aonde a polícia vá. Não sei onde eu vou. Quem vai, vai a algum lugar. Aí você vai resolver a sua prova, você já vai lá e coloca a. Então, se o verbo exige o a, eu tenho que usar aonde. Aqui só tem onde. Onde quer que você esteja, quem está, está em algum lugar, não é isso? Então, nenhum exige a preposição a. Nenhum termo, o verbo estar aqui não exige a preposição a. Então, se não exige a preposição a, o correto é onde mesmo. Então, letra C está correta. Queria saber onde você quer chegar. Quem quer chegar, quer chegar a algum lugar. Então, eu uso o quê?
aonde. Então, o correto aqui queria saber aonde você quer chegar. Onde você quer dirigir-se após o almoço? Quem se dirige a algum lugar. O homem se dirigiu ao banheiro ou se dirigiu ao banheiro? Se dirigiu ao banheiro. Se dirigir-se exige a preposição a, você já sabe. Então, o correto será o quê? Aonde. Lembrou, memorizou? Para você usar aonde, o verbo vai exigir a preposição a. E se for só o onde, o verbo não vai exigir. Ou seja, você vai usar onde quando o verbo não exigir a preposição a, ok?